Seguimos a nossa viagem por caminhos trilhados em tempos por uma figura que marcou ou mesmo mudou o rumo da história: Jesus de Nazaré. Do local onde realiza o primeiro milagre ao sítio onde o tentam matar pela primeira vez, continuamos na Galileia. O percurso tem início em Tibérias, com toda a sua beleza natural, realçada pelas margens do lago com o mesmo nome. Eis que, de repente, no horizonte, surgem os cornos de Atim, e de imediato os encontros e desencontros religiosos vêm à memória. Este foi o cenário de uma das mais definitivas batalhas entre os reinos cristãos do Levante e o sultanato aiubida pela conquista da Terra Santa. De um lado, os cristãos liderados por Guy de Lusignan, do reino de Jerusalém, Renaud de Châtillon, príncipe de Antioquia, mais uma série de exércitos aliados, bem como cavaleiros templários e hospitalários. E do lado contrário, um dos maiores líderes militares da história, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, mais conhecido por Saladino. Nesse dia 4 de julho de 1187, a vitória de Saladino selou o destino de Jerusalém pouco tempo depois e foi também o catalisador para a Terceira Cruzada. Deixamos guerras, batalhas e outras disputas de poder. Chegamos a Canaã, ainda na Galileia, para visitar o local do primeiro milagre de Jesus, do qual há registro bíblico. Já que falamos de bebida, nada como um delicioso e refrescante sumo de romã, bem típico por estas paragens. Antes do ponto principal desta visita, passamos pela Capela Natanael, ou Bartolomeu, um dos 12 discípulos originais de quem Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47, «Eis aqui um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade». Alguns metros mais acima, encontra-se a Igreja das Bodas, local onde poderá ter ocorrido o primeiro milagre público de Jesus. Embora nenhum dos evangelhos sinóticos o mencione, o Evangelho de João relata o acontecimento e a tradição cristã acabou por fazer o resto.
Nós estamos aqui em Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, nós estamos perto de Nazaré. Em Nazaré, Jesus vivia. E ele vai a Caná da Galileia para uma cerimônia de casamento em uma sinagoga. O que nós temos aqui são os restos arqueológicos de uma sinagoga. Os franciscanos identificaram esses restos arqueológicos e, graças a uma inscrição em mosaico que se encontra dentro da igreja, essa inscrição fala da construção de uma sinagoga, onde diz no piso: o piso desta sinagoga foi doado pela família fulano de tal. Graças a essa inscrição, nós temos certeza que este é o local que existia uma sinagoga e é bem provável que este seja o local do primeiro milagre de Jesus. Talhas igual a esta aqui que está ao meu lado é que foram iguais às que foram enchidas de água a pedido de Jesus. O que ocorre? Em uma cerimônia de casamento, faltou vinho naquela cerimônia. Repare aqui que nós estamos tudo nos restos daquela sinagoga. E o que ocorre? Naquela cerimônia de casamento, tinha faltado vinho. Imagina você, uma vergonha para o casal faltar vinho. Maria percebe que faltou vinho, chama o filho dela e diz: meu filho, faça alguma coisa. Mulher, ainda não chegou minha hora. Você sabe, a gente sempre acaba cedendo para nossas mães. Com a insistência de Maria, Jesus acaba ordenando: mande o mestre de cerimônia encher 6 talhas de água. E assim, talhas igual àquela foram cheias de água, aonde Jesus vai transformar água em vinho, naquela cerimônia de casamento, onde inclusive o mestre de cerimônias, ele diz: geralmente o melhor vinho é servido no começo, e aqui o melhor vinho foi servido no final. Ou seja, Jesus transformou água em vinho de uma excelente qualidade. Para mostrar a veracidade do local, o artista, o arquiteto, deixa os restos daquela sinagoga que nós vimos anteriormente. O mero número de visitantes aqui presentes mostra o quão icónico é o local, mas mais ainda o acontecimento. É comum, depois que a gente visita a igreja do primeiro milagre, a gente sempre entra em uma das lojinhas de souvenir e vai provar o vinho, vai receber também aquelas bênçãos do vinho. Então aqui tem várias lojinhas onde a gente prova o vinho do primeiro milagre, do casamento. Então é comum a gente fazer isso. Então, saúde, L'Echaim, para todos nós. God bless you. De facto, se conduzir, não beba, mas a quantidade permite-nos avançar em direção a Nazaré, não a portuguesa das ondas gigantes, mas a que viu Jesus crescer.
Uma subida a um monte para apreciar a vista em Nazaré acaba por ser uma verdadeira montra de acontecimentos marcantes que sucederam a pouca distância uns dos outros. Mas antes de falar, convém mesmo deixar-nos levar pela vastidão deste cenário. Ao fundo na imagem vemos a cidade de Nazaré, uma cidade basilar, absolutamente fundamental na história, na vida e até antes da própria vida de Jesus Cristo. É em Nazaré que se dá a Anunciação, é em Nazaré que se dá a Concepção e é também aqui perto onde determinados episódios da vida de Jesus Cristo acabam por marcar definitivamente aquilo que seriam os anos seguintes. Mas para isso, talvez o Samuel nos saiba explicar um bocadinho melhor. Olá, Samuel. Olá, João. Então, ao fundo nós temos Nazaré, onde, como você falou muito bem, houve o local onde o anjo anuncia a Maria que ela foi escolhida para ter o Filho de Deus. Mas me parece que nem todo mundo recebeu Jesus como Filho de Deus. E durante uma sexta-feira, em uma sinagoga, Jesus se levanta e pede para ler as Escrituras, onde ele escolheu aquela passagem que diz, onde Isaías ele diz: hoje se cumpriram as profecias. Aquele Jesus que não foi aceito pela maioria da cidade, tenta jogá-lo daqui, deste precipício. E Jesus, por ser Deus, Filho de Deus, ele passa entre aquela multidão e vai morar em Cafarnaum, junto com Pedro, como nós já falamos anteriormente. E aqui ao fundo também nós temos o Monte Tabor, aonde é mencionado no Novo Testamento como sendo o local da transfiguração de Jesus. No Novo Testamento fala que Jesus sobe a uma alta montanha. Esta é a alta montanha, onde ele, perante João, Pedro e Tiago, se transfigura. As roupas deles ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira conseguiria fazer. E Pedro teve a sensação de ver Jesus flutuando, conversando com Moisés e Elias. E Pedro sugere: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E Jesus, naquele momento, ele diz: não contem o ocorrido até Jerusalém. Depois ele desce o Monte Tabor, onde encontra os seus discípulos tentando curar um homem epilético. E aqueles discípulos não conseguiram curar o epilético. E Jesus o repreende: ô gente de pouca fé, até quando estarei entre vós? Eles não estavam seguindo os ensinamentos de Jesus. Isso aqui tudo acontece nesta redondeza. Este ainda é um dos sítios onde vale a pena um cristão visitar e sentir, por assim dizer, aquilo que foi a fase inicial do ministério de Jesus. Eu acho que não é que vale a pena, é algo obrigatório. Então você sim deve conhecer os locais por onde Jesus passou e onde houveram os milagres dele.
Aqui embaixo eu tenho hoje o Vale de Israel. O Vale de Israel, aonde ele está todo plantado e aonde você tem já todo o desenvolvimento de Israel. Temos o passado, o presente e o futuro. E algo que podemos de facto também aqui observar é que isto são terras férteis. Então é natural que se desenvolvessem todas estas comunidades à volta, verdade? As terras são férteis, mas para isso precisa ser trabalhado. Você realmente, essas terras, elas eram férteis, mas não estavam sendo produzidas. Hoje em dia essas comunidades que nós estamos vendo aqui tudo em volta são comunidades árabes, onde essa população árabe, eles eram a maioria árabes cristãos, já que os cristãos estavam nas cidades onde ocorreram a vida de Jesus, mas hoje você tem uma maioria árabe muçulmana, onde é interessante que aqui é o prefeito desta cidade hoje é um prefeito muçulmano. Nós temos visto esse fenômeno no mundo inteiro, onde o muçulmano ele se desenvolve de uma rapidez muito grande, passando a ser maioria. Antes a maioria era cristão, hoje a maioria é muçulmana. Nazaré serve de polo cultural, político, religioso e económico dos cidadãos árabes de Israel, mas é igualmente um foco de nacionalismo palestiniano. A título de curiosidade, Jesus é filho de Deus para os cristãos e um profeta para os muçulmanos. Apesar de amplamente dominada por árabes muçulmanos, a cidade vive muito dos seus visitantes e peregrinos cristãos, que são atraídos pelos diversos lugares santos, tornando Nazaré um dos principais polos turísticos de Israel. Descemos finalmente o monte do precipício e seguramente nos faremos à estrada para um novo local e mais histórias. Olhando para Nazaré e as suas características geográficas, não admira a sua importância ao longo dos tempos e menos ainda as disputas a que toda esta zona esteve ou está sujeita. Braços de ferro cujo resultado tem sido, no mínimo, duvidoso. Agora é tempo de uma das mais longas viagens desta aventura na Terra Santa, que nos vai levar até à fronteira com outra nação. À medida que galgamos estrada até à Cisjordânia, vamos encontrando alguma presença militar mais visível. Uma realidade inultrapassável, tendo em conta os atuais 36 meses de serviço militar obrigatório em Israel, tanto para homens como mulheres. A passagem para a Cisjordânia é como um portal para um universo abstrato onde conceitos mudam, onde o normal pode ser o caos e a ordem estar ausente. Palestina foi o nome dado pelo Império Romano a uma vasta zona do Médio Oriente, não somente a do mapa no ecrã, e até sensivelmente as atuais fronteiras ocidentais do Iraque e da Arábia Saudita, e é onde podemos encontrar hoje a Cisjordânia. Sem saída para o mar Mediterrâneo, faz fronteira com a Jordânia e o Mar Morto ao leste, e com Israel ao sul, oeste e norte.
O nome Cisjordânia foi dado ao território depois de ter sido capturado pela Jordânia na Guerra Árabo-Israelita de 1948, por se situar no lado oeste do Rio Jordão. A Jordânia posteriormente anexou o território em 1950 e o manteve até 1967, quando foi ocupado por Israel durante a Guerra dos 6 Dias. A verdade é que, olhando para os acontecimentos atuais, para o passado e fazendo uma pequena previsão do que poderá ser o futuro, temos que dizer que quando os homens não se querem entender, nem Deus serve para que se entendam.